Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou te mostrar 7 passos para você começar a gerar renda extra com as ondas perfeitas na resina. Vou te explicar o que são as ondas perfeitas na resina, o que você precisa fazer, o que você precisa conhecer de fato. E eu quero te falar aqui o que são as ondas perfeitas na resina. Bom, se você já me acompanha aí, você já deve ter ideia que eu já falei isso várias vezes. Já falei de quadros, já falei de tábua, já falei de porta-copo. Eu falo bastante de moldes. Por que eu não gosto de trabalhar com moldes de silicone? O que são os moldes de silicone? Gasta muita resina, mas algumas pessoas não sabem o que de fato são as ondas perfeitas na resina. E você pode estar vendo aqui alguns trabalhos de resina, mas existem vários trabalhos de resina, tá? Existem vários tipos de onda também, tá? Existem umas ondas que são modelagem 3D, outras ondas são feitas de massa. Essa aqui especificamente é feita de resina e é em camadas planas, em superfícies, tá? São ondas feitas em camada de laminação, muito diferente de outros trabalhos de modelagem, de diorama, essas coisas assim. Ah, Guto, tem que fazer maquete, saber fazer maquete não tem nada a ver com maquete. É um trabalho simples de ser feito que você também não precisa de ser nenhum expert. Beleza? O que não são as ondas na resina de fato? Qualquer tipo de trabalho de modelagem 3D, que tem bonequinho em cima, essas coisas assim, esquece. Isso daí não é onda na resina. Onda na resina são quadros e tábuas. Por exemplo, ó, tem aqui, ó, esse tipo de tábua aqui. Esse é um tipo de trabalho de onda perfeita na resina. É uma tábua que pode ser utilizada para servir frios ou pode ser utilizada, dependendo da área que você faz aqui, ela pode ser utilizada para cortar churrasco também. Tem uma outra tábua aqui, ó, que faz parte de um conjunto para poder servir comida japonesa. Você coloca aqui, ó, bota comida japonesa, tira onda lá com a família. Tem uma tábua aqui que é específica para churrasco, que é essa daqui, ó. Tá vendo? A parte da resina a gente aplica no cabo. E aí tem aqui os sucos da madeira, né? Cava para poder justamente o sangue, não sangue, né? Mas o líquido da carne escorrer ali. Então, esse é o tipo de onda de resina que você vai aprender uma técnica muito... Não tem como eu falar que é uma técnica muito específica que algumas pessoas chamam de efeito. Mas é muito mais do que um efeito. Na verdade, é um segmento de trabalho. Por que essa tal de arte marinha aqui é uma oportunidade? Por quê? Se eu te mostrar, se eu te falar o quanto que eu gastei aqui de resina, e quanto que eu posso vender essa tábua aqui, que você vai cair para trás. Eu compro essa tábua aqui por um valor, por exemplo, uma tábua dessa daqui custa cerca de R$8. Eu gasto aqui uma quantidade ínfima de resina, que depois mais para frente a gente vai falar. E eu revendo essa tábua aqui por 6, 7 vezes mais caro, a mesma tábua, só por conta dessa arte. Por quê? Gasta pouco material, pouca ferramenta para poder fazer um trabalho como esse daqui. Praticamente 2 ferramentas que a gente utiliza e tem um tipo de venda muito mais fácil, que eu vou falar também posteriormente, esse tipo de venda. E aí eu tenho várias pessoas que já deram certo, já estão trabalhando nessa área, estão fazendo renda extra com arte marinha. Tem pessoas que fazem 1.000, 1.500, 2.000, até mais, todo mês. Detalhe, vendendo só um tipo de produto. Tem gente que vende só tábua assim, ó, simplesinha. Tem gente que vende umas tábuas mais elaboradas como essa, que precisa da marcenaria. Tem gente que vende quadros e todas as pessoas estão satisfeitas. Alunos que começaram do zero na resina ou alunos que já faziam algum trabalho de resina e resolveram mudar o segmento. Beleza? Bom, você provavelmente vai olhar esse trabalho aqui, se você nunca fez nenhum tipo de trabalho artesanal, algum trabalho manual, ou de repente se você nunca fez nenhum quadro, ou nada desse tipo de arte aqui. Você vai falar assim, Guto, isso daí parece ser algo muito elaborado, cara. Tem que ser um artista para poder fazer isso. Eu não tenho habilidade nenhuma. Eu nunca mexi com nada, eu sou bruto. Ou a minha mão eu não consigo movimentar direito. Eu não enxergo direito, Guto. Eu não tenho muita habilidade, sabe? Já tenho idade, eu não enxergo. Enfim, você pode pensar que eu tenho um talento extraordinário para fazer isso daqui. E na verdade,
antes de fazer a arte marina, eu nunca fiz um quadro na vida. Nunca pintei um quadro na vida, tá? Esse tipo de trabalho aqui, ele não exige que você saiba qualquer tipo de artesanato ou que você já tenha feito algum tipo de trabalho manual. Ele não exige que você utilize várias ferramentas. Se de repente a sua dúvida é, eu não tenho dinheiro para comprar ferramenta, eu uso 2 ferramentas para poder fazer tudo isso daqui. No máximo 3, dependendo do trabalho. A maioria das vezes é 2. Depende do que você vai escolher fazer, tábuas ou quadros. Se você vai fazer porta-copo também, 2 ferramentas em média. Mas, de repente você vai pensar também, mas eu vejo as pessoas que fazem e as pessoas fazem outros trabalhos. Então tem que saber alguma coisa de resina? Não tem que saber nada de resina. Tem pessoas que começaram, alunos que começaram do zero, 15 dias já estavam fazendo um trabalho assim e já estava gerando renda, inclusive já vendeu mais de 5, 6, se não me engano até mais, 5, 6 mil reais em 4, 5 meses. Beleza? Agora é o seguinte, tem um jeito errado de você achar que vai conseguir renda extra. Na verdade, tem um jeito errado de você fazer e que você não consegue renda extra com a arte marinha, que é o que muitas pessoas fazem. O que eu vou fazer? Eu vou comprar resina, eu vou comprar o pigmento, logicamente você vê aqui, né? Tem um pigmento azul, verde, tem o verde, então provavelmente você vai falar, vou comprar o pigmento azul e verde, vou misturar, vou jogar em cima da tábua e pronto, vai ter um mar ali, vou colocar um branco, vou assoprar com canudo e pronto, vai ter um mar ali, eu vou vender. O Guto não precisa da ajuda do Guto não, isso daí é mole para eu fazer. O que vai acontecer com você? Vai acontecer o que eu chamo de brejo, provavelmente. É quase certo que você, a não ser que você seja muito fora da média, que você consiga fazer uma arte com essa qualidade aqui, por exemplo, essa daqui é uma bandeja. É praticamente impossível você começar a fazer um trabalho com essa qualidade aqui, sem conhecer fundamentos, sem conhecer as técnicas, sem conhecer o material. Então, muitas pessoas começam com essa ideia de que vou tentar sozinho aqui, vou fazer, acaba se estrepando, gasta um monte de material, gasta um monte de resina, não sabe as ferramentas corretas, inclusive se prejudica por conta da resina, se prejudica por conta do material, de não ter cuidado, né, com o material, de não ter equipamento de segurança adequado, coloca a resina no olho, tá com a ferida na mão, vai mexer com a resina, vai parar lá no hospital, porque não conhece de fato o material. O jeito certo de você fazer isso daqui, de você começar a gerar renda extra com as ondas perfeitas na resina, é o quê? Primeiro de tudo, você saber o que é a resina, como que ela funciona de fato, quais são as ferramentas certas, quais são os materiais, os fundamentos para você fazer a onda perfeita e os próximos 7 passos que eu vou te falar, beleza? A gente vai seguir aqui pelo YouTube. E aí, seja bem-vindo, Ana, Moda Feminina. Marcelo Salomão tá falando aqui, Marcela, tô doida para fazer minha primeira peça. Marcela, quando você começar a fazer as ondas perfeitas na resina, você vai ver que fazer as ondas é diferente de qualquer trabalho que você vá fazer. Porque quando você consegue fazer, é um desafio. Eu não vou te falar que é fácil, é um desafio. Mas existe técnica, existe método. E quando você consegue fazer, toda vez que você faz assim, saiu a ondinha. Inclusive tem uma aluna, a Jussara, ela falou isso, exatamente isso. Ela falou, toda vez que eu faço uma ondinha, eu vibro de emoção. Porque ela é apaixonada pelo mar e ela tem a sensação de estar recriando o mar ali, nas peças. E aí, quando o cliente chega para poder comprar uma peça dela, que o cliente fala, caramba, parece o mar, eu vou levar um pedaço do mar para dentro da minha casa. E aí, além de você ter o prazer de recriar as ondas do mar, você começa a gerar renda extra com algo que você tem prazer. Porque muitas vezes as pessoas passam a vida inteira sem fazer nada que tem prazer. Ficam trabalhando só para pagar os boletos. 95% da população faz isso. Só trabalha para pagar boleto. Então, a partir do momento que você conseguir vender a sua primeira peça para alguém, vender ainda é muito melhor do que só fazer. Quando você fizer, você vai se sentir o máximo. Mas quando alguém chegar para você e falar assim, eu quero comprar essa peça aí de você, tá muito linda, você vai até chorar. Você vai falar, nossa, eu estudei, eu fiz com as minhas próprias mãos e alguém quer colocar uma peça que eu fiz
dentro de casa e vai lembrar de mim eternamente. Vai ter minha assinatura, vai ter meu carimbo e eternamente a pessoa vai olhar para o quadro, vai olhar para a tábua e vai falar: pô, fulano que fez, fulano que fez. Você vira lembrança eterna na casa da pessoa. E sempre quando alguém for na casa da pessoa, alguém vai falar: nossa, que trabalho lindo, quem fez? Fulano de tal. Então, esse é o maior prazer, quando você... É porque você só elogiar, tudo bem, mas quando a pessoa, além do elogio, compra o seu trabalho, esse é o melhor elogio que tem. E, de repente, se você não quer vender, tá tudo bem também, porque é muito prazeroso fazer as ondas na resina. Para quem não quer vender, eu tenho vários alunos que só querem aprender por aprender. Eles não queriam vender, de fato. Eles só queriam aprender mesmo. Bom... Então aqui a gente vai começar aqui nos 7 passos para a gente começar a gerar renda extra com a arte marinha e resina. Tem alguém aí de São Paulo? São Paulo, eu tenho muitos, quando a gente faz evento, geralmente vem muita gente da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio ou de São Paulo aí? Fala para mim. Tá legal a conexão aí, Carol? Tá dando para ver? E aí se vai ter alguém de São Paulo? São Paulo, Rio de Janeiro. Qual é o primeiro passo? Vou colocar aqui que eu trouxe até o meu... Primeiro passo para você começar a gerar renda extra com as ondas perfeitas na resina. Você precisa entender que a arte marinha com ondas na resina é um trabalho de superfície que gasta pouco. Então, ó, arte marinha... Isso daqui parece ser óbvio, mas eu vou explicar porque o motivo de eu estar falando isso daqui. Não sei se vai dar tudo. A arte marinha é um trabalho superficial. Você pode já ter visto algum trabalho de resina que tem um preenchimento, uma mesa ou alguma coisa, um bloco de resina com um monte de... bem grosso assim, sabe? Uma quantidade de resina muito espessa. Pode ter tido alguma coisa lá que você viu de praia, alguma concha e tal. E não é isso. Porque um trabalho, geralmente, bloco de resina, gasta 7, 8, 10 vezes mais resina do que um trabalho desse daqui. O que conta muito de você fazer um trabalho superficial e você fazer um trabalho de bloco de preenchimento? Bloco, preenchimento, você não pode errar. Se você errar numa proporção da resina, se você errar na temperatura, se você errar na escolha da madeira, do tipo da madeira que você vai fazer uma mesa, se você errar no molde, no preenchimento do molde, no tipo da resina, tem os moldes de silicone que você joga a resina dentro, a resina ferve, ela trinca, ela quebra, ela fica amarela, ela dá um monte de bolha e não tem como você corrigir. Esse é o maior problema. O trabalho de arte marinha em superfície, você pode corrigir várias vezes. Se eu faço essa tábua aqui e dá algum problema, eu posso corrigir ela. Tá ao contrário? Deixa eu girar aqui. Só um minuto, gente, que eu vou girar aqui. Beleza. Então, se eu faço um trabalho aqui, uma tábua ou um quadro desse daqui, ó, por exemplo, um quadro desse ou um quadro desse, e por algum motivo de temperatura, pressão, eu cometo um erro, de repente eu estou fazendo aqui, sabe o que pode acontecer? Chamar alguém lá fora para entregar uma encomenda que você está esperando há muito tempo. E aí você tem um tempo específico de trabalho. E aí quando você está fazendo aqui, você larga e vai lá, quando você voltar, a resina secou, ferveu, e aí você perde. Só que a diferença é que quando você perde aqui, você perde 20 gramas. E para você corrigir, é só você dar uma camada por cima. E pronto, o trabalho está novo de novo. Você dá uma camada por cima e corrige o que deu errado. Só que quando você erra em um trabalho de molde, que você preenche, joga a resina lá dentro, em um bloco de resina ou madeira, quando dá um problema, você não tem como corrigir. Quando trinca a resina, quando racha, quando fica amarelo, quando dá um monte de bolha, quando não cura a resina que não cura, você perde a peça. Mas quando você perde, não é 10, 20 graminhas. É 100, 300, 1 quilo. Molde, então, qualquer pecinha, tirando o chaveiro, é 80, 90 gramas, 100 gramas. Qualquer pecinha é 100 gramas. E aí quando você comete um erro, é 100 gramas. E se você for botar no papel, quanto que dá 100 gramas, a gente vai fazer esse cálculo mais para frente. Então você chega a perder ali 7 vezes mais do que um trabalho de superfície. Tem porta-copo que a gente faz, que a gente gasta
7 gramas de resina por superfície. E um trabalho completo com várias camadas de ondas, por exemplo. Pega esse daqui, amor, por favor. Essa bolachinha aí, ó. Esse daqui é feito de madeira e resina, ó. Ó, aqui, ó. Esse daqui é feito de madeira e resina. Os porta-copos que você não faz com madeira e resina, que você faz de molde, gastam, em média, 90 gramas de resina. Esse daqui, você gasta no máximo 30. Se você fizer ele completo, igual esse daqui. 90 gramas por peça, para você ter ideia. Então, camada de superfície gasta muito menos, você consegue corrigir o trabalho, você consegue refazer, você não tem desespero. Você não perde 100 gramas de uma vez, 200 gramas de uma vez. Outra coisa, cara, que é muito importante, segundo ponto. Saber que não é porque gasta pouca resina que você vai conseguir vender. Porque tem trabalhos que também gastam pouca resina e nem por isso são tão vendáveis. Então, ó, anota aí. A arte marinha, vou botar aqui arte M, tem que ser, eu não sei se a palavra é vendável ou é vendível, eu acho que é vendável, né? É vendável? Vendável, né? Por que eu tô te falando isso? Bom, você pode fazer, por exemplo, um chaveirinho, que é por onde muitas pessoas começam. Ah, eu quero fazer um chaveirinho, eu quero começar com peças pequenininhas, porque eu tenho medo de gastar resina e a resina é muito cara. Então eu quero fazer um chaveirinho assim de 3 graminhas de resina. Por quê? Porque não tem confiança de fazer um trabalho que vá deixar a pessoa orgulhosa, de fato. Ah, ela vai fazer um chaveirinho, uma pecinha. Porque com 1 quilo de resina ela consegue fazer 1 milhão de chaveiros. Mas vende 1 milhão de chaveiros a 20, 30 reais. Aí ganha 10 reais de lucro, 15 reais de lucro. Aí para poder conseguir uma renda extra de 1.000 reais, de 1.500 reais no mês, tem que vender 100 chaveiros no mês. Acho que nem se sair pelo sinal vendendo chaveiro, a pessoa consegue. A pessoa vai ficar o dia inteiro com a cara na resina fazendo chaveiro, 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 chaveiro. O tempo todo é chaveiro para a família inteira. E nada de errado se você faz chaveiro. Eu só estou te falando que chaveiro também gasta pouca resina. Só que não é porque você gasta pouca resina que você vai conseguir vender. A arte marinha, ela tem que ser bonita, ela tem que ser vendável. A pessoa tem que olhar aqui, ó, vou pegar uma roxa dessa daqui, que é um teste que eu estou fazendo da Halloween. Ó, a pessoa tem que olhar isso daqui e ela falar assim, nossa, parece as ondas do mar. A pessoa não pode olhar o seu trabalho e ela perguntar assim, nossa, o que é isso? Se bateu o olho, perguntou o que é, se algum familiar teu perguntou o que é, ou ele falou assim, parece o céu, é o céu? Aí, minha filha, porque você sabe que está ruim. Não é simplesmente jogar o azul, jogar o branco e falar que é uma arte marinha. Para você explorar o potencial da arte marinha e gerar renda extra trabalhando de casa, você tem que fazer as ondas perfeitas. Teu trabalho tem que ser vendável, senão vai ser sempre meia boca. O valor de mercado das suas peças, elas vão ser sempre mais baixas. Por quê? Porque ela não traz a sensação para a pessoa de que ela está vendo o mar dentro da casa dela, seja um quadro ou uma tábua, um pedaço de tábua. Beleza? Terceiro passo, você precisa saber, e isso daqui é primordial, ó, isso daqui, muita gente que começa a fazer os trabalhos de resina gasta muito dinheiro, principalmente com ferramentas e materiais. Tá? E a gente vai falar posteriormente de ferramentas e materiais. Você precisa saber que não precisa de ferramenta cara, ferramenta pesada, de marcenaria, principalmente, não precisa. E para você começar, basta você ter uma mesa de 70 por 70. Então, ó, número 3. Vou botar até de vermelho aqui, ó. 100 ferramentas caras. Lixadeira de 600 reais, serra de corte de 800 reais. Ah, Guto, eu vi que a pessoa usa um tico-tico, tico-tico é 350 reais. Guto, eu não tenho espaço, eu não tenho nem marcenaria, como é que eu vou cortar essas madeiras? Tô vendo que você tá cheio de madeira aí. Ó, isso daqui tá no mercado.
Todas essas madeiras que estão aqui estão no mercado. É só você comprar a madeira, fazer a arte. Esse trabalho que você está vendo aqui, marceneiro corta para mim, manda, eu faço a arte e revendo. Então, não precisa de ferramentas caras. Vamos ver aqui quem tá na live, ó. O pessoal já começou a mandar aqui, ó. Evani, tô começando nessa área agora. Seja bem-vinda, ó. Paulo, o Angra Porcelanato. Paulo é de interior de São Paulo. Reginaldo, boa noite, Guto. Tá alto? Ah, vou descer. Jéssica Adoê, lá do Pará. Que legal, do Pará. Marabá, Jéssica Braga dos Santos. Jandira, boa noite. Nada contra a tua opinião, mas chaveiros vende bem sim, e penso que você não pode menosprezar o trabalho de outras pessoas. É verdade, por isso que eu falei, né? O chaveiro vende bem, mas para você conseguir uma renda extra, você vai ter que vender muito. E aí você tem que fazer passar o dia inteiro fazendo chaveiro. E nem todo mundo consegue ficar o dia inteiro fazendo chaveiro. Então, para você gerar uma renda de R$1.500, R$2.000 por mês, você vai ter que produzir muito, o dia inteiro, muito chaveiro, tá? E é um trabalho que gasta pouca resina também. Então, por isso que eu falei, existem trabalhos que gastam pouca resina, sim, mas não é porque gasta pouca resina que você vai conseguir vender a arte marinha, porque a arte marinha tem que ser um trabalho vendável. A Célia, o Reginaldo, Queimados, aí, a Bruna de Queimados, seja bem-vinda, aqui perto. Débora Ferraz Vasconcelos, Reginaldo, Litoral Sul. Quando fala litoral é porque mora perto da praia, né? Que beleza. Quando a pessoa responde assim, litoral, é porque ele mora perto da praia. Fortaleza, show. Boa noite, iniciante na resina, sou de Brasília. Olha que legal, a Catiana de Brasília. Quase que eu vou em Brasília aí essa semana. Mês que vem, aliás, mas eu não vou não. Tinha um encontro lá, eu não vou não. Bom, enquanto vocês vão falando aí, eu quero que quem for chegando já vai deixando aí a cidade de vocês e deixando o like também, tá? Quantos likes aí? 28 likes. Show. Então vocês estão... assistindo e 10 likes. Precisamos de 29 likes. Show. Vamos para a quarta aqui, ó. O quarto passo que você precisa saber. Aqui, ó. Não há desperdício. Quando você faz a arte marinha, você calcula exatamente quanto que você vai gastar. Você pega a fita, coloca aqui, coloca a fita daqui para cá, tem um aplicativo, você calcula e aí você vai saber exatamente quanto que você vai gastar de resina. Quando você faz um quadro, você calcula, você sabe exatamente quanto você vai gastar de resina. E a resina que, por eventual uso do soprador, escorrer, você pega essa resina que escorre e dá para reaproveitar ela de uma outra forma. Agora, quando dá ruim, como eu falei, não tem peça perdida. Se, por algum motivo, você perdeu ou deu ruim, ou o efeito que você ia fazer não ficou legal, basta você dar uma camada por cima direto, ou você lixar a parte que você fez e dar uma camada por cima direto. Então, eu posso fazer isso daqui, é uma peça que eu não vou perder nunca. Guto, mas aí eu vou fazendo uma camada em cima da outra, daqui a pouco vai ficar assim de resina. Fez uma camada, não gostou, se não ficar muito grosso, você pode ou levar para alguém lixar, ou se você tiver uma lixadeira, você desgasta essa camada aqui e faz uma por cima. Sabe por que tem como fazer isso? Porque uma camadinha dessa daqui é de até 1 milímetro. 1 milímetro. Então 1 milímetro você desgasta muito fácil com uma lixadeira. Na mão é até um pouco mais complicado, dependendo do tamanho da peça. Mas, se for uma peça pequena, você consegue passar numa lixa bem grossa. Então não tem desperdício. Você não tem gasto de dinheiro comprando mais material, comprando, vou jogar essa madeira fora porque não deu certo, a onda não ficou legal. Vou jogar essa tábua fora. O quadro ficou feio. Teve um quadro que eu fiz que, quando eu fiz, eu queria quebrar. Um quadro da Ilha de Fernando de Noronha, porque eu exagerei lá no ponto. Eu falei, Carol, vou quebrar. Ela, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não era assim que eu queria ter feito. Eu fiquei muito tempo produzindo esse quadro. E aí ele ficou guardado aqui um tempo. E depois, sabe o que eu fiz? Tem até um vídeo aí. Eu dei uma camada de resina por cima de todo aquele efeito ali que eu não tinha gostado. E o que aconteceu? O quadro ficou novo, de novo. Se eu quisesse, eu poderia até vender. Mas eu não vou vender ele, é um dos primeiros quadros que eu fiz.
Então, tudo com resina, todo trabalho de superfície não tem desperdício. Você dá uma camada por cima e o trabalho está novo. É tipo aquele ditado, lavou tá nova? Então, resinou tá nova. A peça tá nova de novo e com o mesmo brilho, com tudo. Beleza? Quinto passo para você saber que o melhor caminho é gerar renda extra com arte marinha. Diferente das outras peças na resina, a arte marinha tem uma funcionalidade explícita. A pessoa bate o olho ali, ela vê para que serve. Tem muitos trabalhos de resina que você olha e você fica encantado. Nossa, que lindo esse trabalho com resina. Nossa, olha aqui, que brilho. Mas vai servir para quê? Tem vários trabalhos com moldes de silicone que você olha assim, nossa, que lindo. Aí a pessoa vai comprar R$80. Tá, mas vai servir para quê? É uma funcionalidade tão, sabe, que não agrega nada. É só uma peça de resina que tem uma funcionalidade que não tem nada a ver. Os produtores de moldes de silicone fazem moldes porque tem gente comprando molde a rodo, então eles produzem tudo quanto é formato, mas nem tudo tem uma funcionalidade. E tem peças de madeira também que não tem muita funcionalidade. Mas as peças de resina, na arte marinha, quando você pega uma tábua dessa, coloca na frente da pessoa, a pessoa já sabe que isso daqui, opa, fazer meu churrasco. Então, se a pessoa vai dar um presente para algum amigo, entre escolher uma peça pequenininha, que não tem muita funcionalidade, e uma peça que ela bate o olho e vai falar, pô, fulano de tal ia gostar é apaixonado por mar, vai gostar de uma tábua dessa para poder fazer um churrasco, hein? E aí, o seu trabalho sai na frente na hora de ser escolhido. Então, a arte marinha tem dois segmentos. A arte funcional, que são objetos, onde as ondas perfeitas são feitas, e esses objetos, eles têm uma funcionalidade, seja servir comida, seja cortar carne, seja colocar frios, e a parte decorativa, que são os quadros que já dispensam comentário. Então eu defino em arte funcional e decoração. Decoração é tudo que você vai pendurar na parede. Pode ter alguma decoração que fica em cima da mesa, mas nada substitui você chegar na casa da pessoa e ter um quadro desse daqui e qualquer pessoa que entra lá fica encantado do que de olhar um quadro na parede. E é um quadro que não vai eventualmente quebrar. Por exemplo, eu tinha um porta-celular aqui, eu quebrei 2 semana passada. Caiu no chão, pum, quebrou. Se eu tivesse comprado, provavelmente teria pago 80, 70 reais no porta-celular, caiu no chão e quebrou. Esse quadro aqui já caiu no chão várias vezes, nunca quebrou. Por quê? Porque é madeira. A madeira já tem valor de mercado conhecido pelo cliente, tá? Então, a funcionalidade da arte marinha é explícita. Seja um porta-chave, tem muitos clientes que fazem porta-chave, muitos alunos fazem porta-chave, abridor de garrafa também. A gente vai ver posteriormente, tá? Então, tudo que você vai fazer arte marinha tem uma funcionalidade explícita. Beleza? Não é algo que a pessoa vai comprar e não sabe nem onde vai colocar na casa. No mínimo, se ela compra uma tábua dessa, ela vai deixar pendurada. Tem gente que tem até pena de cortar, a pessoa deixa pendurada. Então, vou botar aqui, ó, funcionalidade explícita. Então, tudo que você tem na sua casa, ou que você vai no mercado, vai numa loja que vende coisas em madeira, você vai olhar para aquilo ali e vai falar, cara, podia aplicar uma arte marinha ali. Aquilo ali serve para determinada coisa, tá? Então, ó, funcionalidade. Eu só estou botando palavra difícil. Funcionalidade explícita. Isso daqui conta muito na divulgação também. Na divulgação, quando você faz a divulgação da arte marinha, a pessoa bate o olho, ela já sabe que é na hora, tá? 6. Isso daqui, nenhum outro de trabalho de resina, a não ser o de mesas, tem. Que é isso daqui, ó. Valor agregado da madeira. Por que eu estou te falando isso? O cliente, ele não conhece. O cliente, ele não conhece a resina, tá? Você provavelmente pode estar conhecendo agora. Quando você começar a trabalhar com as ondas na resina, você já vai estar mestre. Você já vai conhecer tudo. Você vai ver, vai ser praticamente um químico da resina, tá? Você vai falar de resina com a família inteira. E ninguém vai querer saber do que você está falando. A pessoa só vai quer saber da sua arte. Mas o cliente, ele não está interessado em saber
das propriedades químicas da resina, que a resina tem a matéria-prima importada, que a resina é um material bicomponente com monômero de estireno, com a proteção ultravioleta, um termoplástico que ele não derrete e é resistente a isso. O cliente não quer saber disso. Principalmente se ele vai comprar um quadro. Ele quer saber que o quadro é bonito e que vai ficar na casa dele. Se ele vai comprar a tábua, ele quer saber: é seguro para botar comida? É. Pronto. É bonito? É. Pronto. É isso que ele quer saber. Ele não conhece a resina. Então, quando você vende um trabalho que só tem resina, você não consegue cobrar o valor justo pelo valor da resina, porque ele não conhece. Ele não sabe que a resina é um material de alto valor. Ele só sabe que a arte que ele está comprando ali tem um determinado valor porque ela é bonita ou representa alguma coisa. Então o cliente ele não sabe. Mas quando você faz a arte em cima de uma tábua de madeira bonita, igual essa daqui, por exemplo, o que acontece? Ele olha para isso daqui, ele sabe, pô, isso daí é madeira. Madeira é madeira, dura a vida inteira. Então, quem antes já sabe, por mais que você vá cobrar aqui o valor da arte marinha completa, ele sabe que você está cobrando um valor a mais por conta da madeira. Ele já conhece, ele sabe que madeira tem valor agregado, seja a própria Pinus, que é a mais barata, ou seja qualquer uma outra madeira. Então, quando você faz uma arte em cima de uma superfície que já é conhecida pelo cliente, essa arte passa a ter um valor agregado da superfície e da arte em si, porque você poderia não fazer arte marinha nenhuma em cima da superfície. Você pode simplesmente pegar aqui essa madeira e jogar uma resina aqui, fazer um negócio louco, faz uma arte fluida aqui igual as pessoas fazem, que sai da arte abstrata e pronto, bota para vender para ele. É a madeira e a resina. Só que não é de interesse do cliente que a gente vai buscar. Algumas pessoas podem comprar, outras não. Então, quando você aplica a resina em cima de uma superfície já conhecida por ele, conscientemente ou inconscientemente, ele já sabe, pô, tem madeira ali, pô, tem vidro, tem porcelana, pô, é trabalho de qualidade. Ele não sabe que a resina pode cair no chão e pode quebrar, que de fato pode acontecer uma peça cair e quebrar, tá? Próximo passo, já vou responder as dúvidas de vocês, tá? Próximo passo aqui, vem comigo, que é onde a gente vai chegar, que eu acabei de falar. 7. Olha que louco esse daqui, hein? Vou dar um passo bônus para vocês ainda. A arte marinha já tem cliente esperando você produzir, sem nem mesmo te conhecer. Então aqui, ó, já tem cliente. Que isso, Guto? Você está falando que eu já tenho cliente, eu nunca nem coloquei a mão na resina. Exatamente. Você já tem cliente só esperando você produzir uma peça e colocar na frente dele. Você só precisa fazer isso. Produzir a peça, por exemplo, tem um quadro ali que ele tem a areia de praia. E aí eu posso utilizar a areia de qualquer praia, por exemplo. Posso pegar a areia de uma praia que o cliente foi, ou uma praia que ele gosta, qualquer praia. E aí, a partir do momento que eu pego um trabalho desse e coloco na frente do cliente, esse tipo de cliente que eu coloco na frente dele, ele já quer o trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas que compram arte marinha são pessoas que são apaixonadas pelo mar. São pessoas que sabem inconscientemente ou conscientemente dos benefícios que o mar traz, o benefício de olhar o mar traz para a mente da gente. Isso eu vou falar lá na jornada, você vai saber disso. Como que a arte marinha age dentro da cabeça das pessoas. Por isso que quem faz a arte marinha gosta mais de fazer as ondas e quem compra fica muito mais satisfeito porque parece que está olhando um pedaço do mar dentro da sua casa. Então, o cliente, a arte marinha, ela já tem o cliente, que é qualquer pessoa que seja apaixonada pelo mar. Qualquer pessoa que goste do mar, que goste de praia. Se você começar a perguntar a algumas pessoas por aí, não precisa ser só gente do litoral, não. Gente do litoral ali é certo, porque ninguém é louco de morar perto da praia e não gostar de praia. Porque se você botar os malefícios de morar perto da praia, também tem vários. A umidade está sempre alta,
a maresia do mar corrói os móveis, corrói a geladeira, dá um monte de problema, a janela fica tudo com zinabre, enfim. Então não é só benefício, tem malefício também, mas só que os benefícios de morar perto do mar são muito, muito, muito maiores. E quem mora perto do mar nunca vai querer sair dali, porque você está presente ali de frente para o mar, olhando a praia, olhando as ondas, a sua mente ela fica vazia de qualquer ameaça. Quando você está na cidade, você olha para um lado, para o outro, cachorro passando na frente do carro, você, meu Deus, daqui a pouco chega a bicicleta buzinando, é carro buzinando, avançando o sinal, é alguém que pode te roubar a qualquer momento, você pode ser atropelado. Então a nossa mente ela fica ali, ó, o tempo todo identificando a ameaça. E quando você para de frente para o mar, o seu cérebro ela não identifica nenhuma ameaça. Ela fica em paz. Por quê? Porque não tem nenhum elemento ali. É só a água e o céu, mais nada. Então as pessoas que moram perto do mar, elas já sabem disso, consciente ou inconscientemente. Vocês vão saber mais detalhes disso na jornada. Então, o cliente que compra o nosso trabalho, geralmente, quase que 100%, me arriscaria a dizer que 100% das vezes, são pessoas apaixonadas pelo mar, que são milhões de brasileiros. Então isso daqui, ó, é o mais importante. Antes de começar, você já sabe para quem vender. E, pelo fato de você saber para quem vender, que eu quero te dar aqui a dica bônus. Antes de te dar a dica bônus, vamos ler aqui os comentários. Vamos aqui, ó. Eu não sei onde eu parei. Reginaldo, as tábuas com caneleta seria o mesmo processo? Sim, sim, sim. O máximo que você tem que fazer ali é colocar uma barreira para ela não andar pela canaleta. Ou fazer a canaleta depois. Quanto tempo leva para fazer um quadro? Ó, o quadro ele é um pouco mais demorado do que a tábua. A tábua em 2 dias você consegue fazer. Só que também tem tempo de cura, né? Você tem que esperar curar. Não pode mandar para o cliente porque pode dar algum problema na encomenda. Problema de cura. Você não pode envolver a resina, embalar, enquanto ela ainda está no período de cura. Mas um quadro depende muito do tamanho. E depende se você vai fazer uma moldura também. Mas esse quadro aqui, por exemplo, eu fiz ele em, acho que foram 3 dias, a parte da resina. Então aqui, ó, dei camada de resina. As ondas, eu consigo fazer essas 3 ondas em um dia só. De manhã, de tarde e de noite. Consigo fazer as 3 ondas. Então assim, entre preparar o quadro e tal, um quadro pequeno desse, 2 a 3 dias ele fica pronto. Um quadro maior, aí você tem que ter um cuidado também maior. Tem outras coisas que tem que preparar por trás, tem que fazer barreira, tem que fazer todo um preparo dele por trás também, porque ele é bem pesado. Por exemplo, o quadro desse daqui, ele pesa 5 quilos. Eu tenho quadro meu que pesa 7, que é um quadro também mais elaborado de modelagem. Um quadro de ilha que tem uma pedra, enfim. Tem pintura também. Então, um quadro só de resina, de 2 a 3 dias você consegue fazer, tá? Porque é bem parecido com a tábua, mas um quadro de modelagem, de pintura, vai demorar mais por conta da pintura. Agora, olha só, essa dica aqui que eu quero te passar. Quando a gente fala que as pessoas que são apaixonadas pelo mar são praticamente 100% dos nossos clientes, eu quero te passar aqui a dica 8, cara, que é a dica bônus. Isso daqui ajuda muito você conseguir fazer a renda extra com as ondas perfeitas na resina. Principalmente se você é uma pessoa que não sabe muito usar as redes sociais, que você tem vergonha de aparecer, ou se você realmente tem dificuldade, porque, pô, tem que postar, tem que tirar foto, às vezes, pô, teu celular não é nem muito bom, tá cheio de coisa e tem que comprar um celular novo. E, Gu, eu trabalho, eu só tenho tempo de chegar em casa e fazer uma onda, fazer uma peça e dormir. Eu não tenho tempo, meu trabalho eu não consigo nem pegar no celular. Eu quero fazer, mas eu não consigo nem pegar no celular. Não consigo parar para poder postar foto, por exemplo, e fazer qualquer tipo de coisa. Então, vou te mostrar aqui, ó, que a arte marinha é um dos trabalhos que funcionam melhor para parcerias do que qualquer outro segmento da resina. Então aqui, ó, funciona melhor com parceria.
que eu quero dizer aqui com parceria? Existem vários tipos de parcerias. Existem parcerias que você coloca o seu valor e a pessoa revende para você. Tem parcerias que você deixa a peça consignada e a pessoa vende para você, né? E te dá o valor e coloca um valor em cima dela. Tem parcerias que você divide o lucro. Enfim, tem vários tipos de parceria. Mas melhor coisa que tem é você pedir para outras pessoas divulgarem o seu trabalho. Simples fato de você mandar um presente para alguém que é um pouco mais famoso, que gosta de usar as redes sociais, que está sempre lá fazendo story. De repente tem alguém da sua família que está sempre fazendo story lá e gosta de aparecer. Um sobrinho, uma sobrinha que está sempre nas redes sociais e está muito ligado à praia, que é o mais importante, tá? Tem que ser uma pessoa que esteja ligada ao tema, não pode ser uma pessoa simplesmente aleatória. Essa parceria aqui, eu vou até frisar isso daqui para você não achar que simplesmente é alguém aleatório. Aqui, ó, ligado, parceria ligada ao, vou botar mar, botar tema mar não. Se for uma pessoa que é ligada ao tema, que gosta de alguma atividade relacionada ao mar, que gosta de algum esporte, que frequenta alguma coisa, se for uma pessoa assim, funciona muito bem você mandar um presente para ela, ela divulga você e você começa a fazer suas primeiras vendas. Funciona muito bem você entrar em contato com uma loja, mandar uma amostra para a loja e pedir para a loja colocar essa peça para venda para ver se vai vender e de fato vai vender. Na maioria das vezes, os alunos, quando eles fazem isso, eles vendem. Funciona muito bem você entrar em contato com lojas na sua cidade ou de cidades distantes e simplesmente perguntar se elas gostariam de comprar de você para revender. Mas aí, para isso, você já é um outro nível, porque você vai ter que mostrar ali as suas fotos, né? Você tem que estar com um portfólio pronto ali no Instagram ou alguma outra ferramenta que você utiliza. Para você, quando você entrar em contato com a loja, ó, essa daqui são as minhas peças e tal. Eu faço revenda, eu trabalho com revenda e tal, com valor tal. E aí você consegue anunciar. Mas opte sempre por parcerias ligadas ao mar. Lojas que estejam perto do mar, perto do litoral. Ou lojas de artesanato que, por mais que não estejam perto do mar, já tenham cliente. Porque o que você precisa para vender é o quê? Cliente. Se você não tem cliente, você entra em contato, né? Você precisa de cliente. A loja tem cliente. Você precisa de divulgar. A loja já faz a divulgação dela, ela tem os clientes dela. Então você pega a sua peça e coloca lá para vender. A loja sabe que a madeira já tem um valor. Não é simplesmente algo aleatório, é algo que tem uma funcionalidade. Então é mais fácil dela entender o valor daquilo ali. Pô, a tábua custa R$80 para ela e o que ela colocar vai ser de lucro. Pô, essa tábua custa R$120, o que ela vender a mais vai ser de lucro. Pô, esse quadro custa R$350, R$400, o que ela colocar vai ter de lucro. E ela vende, porque ela já tem público. E o seu trabalho sempre vai ser novidade para qualquer loja, para qualquer pessoa, para qualquer parceria. O máximo que pode acontecer é a pessoa falar assim: nossa, já vi isso algum dia na internet. Mas ela vai também falar assim: não tinha ideia de como bonito é isso daqui. Porque quando a pessoa pega isso daqui na mão e passa a mão assim e ela vê que não é algo impresso na resina, que não é algo impresso na madeira, é um trabalho praticamente orgânico, que tem relevo, que tem uma camada, tem duas, tem três, que ela olha assim, consegue se ver na frente da tábua ou da frente do quadro. A pessoa fica apaixonada. Então, a arte marinha, ela funciona muito bem com qualquer tipo de parceria que seja ligada ao mar. Beleza? Várias perguntas aqui, hein? Edmilson, tenho 4 relógios. Edmilson, meu aluno. Vou lixar e dar início conforme o curso. Parece que já vi uma sugestão de vídeo da Rede Lise. Não utilize areia do mar de verdade, mas não assisti. Será que faz algum sentido isso? Dá para utilizar areia do mar de verdade, sim. Dá sim, tá? É porque você também pode utilizar outros elementos que imitam a areia do mar. Mas dá sim, desde que a areia esteja seca. Mas ó,
Só areia do mar não é o que vai fazer tua peça ficar bonita não, porque tem vários artesanatos que tem areia do mar colado. Tem imã de geladeira que tem areia do mar, tem uns quadrozinhos que tem areia do mar, tá? Então não é a areia do mar que vai fazer ficar incrível, não. A areia do mar você mistura até com cola branca, cola de isopor, você passa a cola ali e joga a areia da praia e pronto, virou algo com a areia do mar. E aí, tem uma banqueta aqui em casa, olho para ela e penso, umas ondinhas ficariam lindas aí. Será que vou conseguir? Priscila. Ah, aqui a Priscila Zafanella tem uma banqueta. Eu acredito que você consiga, Priscila. Eu acredito que você consiga. Ó, se a banqueta for plana, ela só precisa ser plana. Ela não pode ser desnível. Se for desnível, aí não dá. Aí tem que passar ela na plana para ela ficar retinha. Mas qualquer tipo de madeira que for plano, consegue fazer, tá? Qual é a melhor resina, o Paulo? Qual é a melhor resina para fazer esse trabalho e também a proporção da resina endurecedora? Ó, a resina ideal para poder fazer arte marinha é resina de baixa espessura, tá? A gente vai falar mais sobre isso na jornada. Porque a arte marinha é uma camada superficial e utiliza uma resina que aguenta até 4 milímetros, tá? 4 milímetros é o máximo que você gasta com a resina de baixa espessura. Por isso que os trabalhos de moldes e os trabalhos de mesa com preenchimento, muitos deles, quando tem uma espessura muito grande, utilizam resina de média e alta espessura. São resinas mais caras e são resinas que precisam de um volume muito maior para ela gerar calor e endurecer. Essa resina que a gente utiliza, em 1 hora ela já está praticamente dura. Em 3 a 4 horas você já consegue dar uma nova camada por cima. E a proporção de resina e endurecedor depende de cada resina que você vai utilizar e depende também da marca que você vai utilizar. Qual é a melhor resina? Você acha que a maresia pode alterar na cura da resina? Sim, pode alterar na cura, porque a maresia é a umidade, né? Então a umidade que vem do mar fica muito alta e isso prejudica a cura da resina. Então você tem que preparar o seu ambiente para ele ficar livre ali de receber toda essa umidade e ser absorvida pela peça de arte marinha. Nós temos Mestre Guto, que é o Andra Porcelanato. Obrigada pela aula. Estou vendendo chaveiros com representação do mar, igual a água no sinal. Show de bola, show de bola. Igual a água no sinal. Umidade relativa do ar influencia muito no processo de cura da resina. Sim, a umidade ela dá um problema chamado blushing, que é uma marquinha que fica superficialmente na resina, tá? Esse assunto aqui que eu falei para vocês, vou deixar aqui, ó, para vocês terem uma ideia, principalmente para quem é iniciante. Ninguém fala sobre isso daqui quando a pessoa chega assim para mim, geralmente as pessoas chegam assim, ó, dá muito certo, tô vendendo aqui, compra o material e inicia, compra lá a resina, compra um pouquinho de resina, compra pigmento, aí você vai, compra resina, compra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 pigmentos, aí compra não sei quanto de resina e fala assim, vai fazendo aos pouquinhos, entra num grupo, qualquer grupo, eles vão falar assim, compra, as pessoas falam assim, ai amiga, compra e vai fazendo aos pouquinhos, não tô falando de arte marinha não, tá? Mas estou falando de outros trabalhos. Vai fazendo aos pouquinhos. E aí você ganha e investe o dinheiro no material, você nem sabe se aquilo ali vai vender. E aí você começa a produzir, você nem sabe para quem vai vender. Então eu já estou te dando aqui a ideia do quanto que gasta, de que o custo é baixo, ferramenta é baixa, você gasta pouca ferramenta. Já estou te falando que a arte tem que ser vendável, porque não é todo produto que se faz de resina que é vendável. A resina ela proporciona um bom acabamento, mas ela não é o bom acabamento que vai fazer a tua peça vender, tá? É a arte em si. A resina é só o material, é a arte em si. Um quadro de um pintor famoso, sem a arte em si, é só um monte de tinta misturada, tá? Não tem ferramentas caras, não tem desperdício, tá? Errou na arte marinha, camada superficial, é só dar uma camada por cima. Funcionalidade explícita, a pessoa bate o olho, ela já sabe para que serve, não precisa nem você explicar. Valor agregado da madeira, o cliente já conhece a madeira, ele já sabe que aquele valor que você está cobrando ali também é por conta da madeira. Não é por conta de um material que ele não tem a mínima ideia que é importado, tá? Já tem cliente esperando você comprar
esperando você produzir para vender, que são pessoas apaixonadas pelo mar, e funciona muito melhor com parcerias ligadas ao mar. Então isso daqui é só para você ter uma leve ideia do potencial da arte marinha, que você consegue gerar renda extra trabalhando de casa com as ondas perfeitas na resina. Beleza? Bom, espero que isso daqui tenha ficado na mente de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou responder ainda mais alguns comentários. Espero que tenha ficado muito claro. Se você não tiver alguma dúvida, manda aqui no comentário agora, que eu vou dar uma passada aqui em todos os comentários, ver se eu não respondi algum. Beleza? E não esqueça de deixar o like, né? Ó, tá faltando like, ó. Tá faltando like aqui. Tá faltando like, hein? Se você não deixou o like, você vai ter a maldição do brejo. As 10 próximas tábuas que você fizer e os 10 próximos quadros vão ficar parecendo um brejo. Sua resina não vai curar, vai ficar ó, tudo melado igual lama. Então, ó, se eu fosse você, eu deixaria o like nesse momento. Experiência própria, Edmilson Aimé falou aqui, ó, tenho vários trabalhos de resina lindos e tenho muita dificuldade na venda. Sim, porque é o que eu falei, né? Exatamente o que eu falei, a pessoa tem que olhar, ela tem que se identificar muito com o trabalho. Mas a oceânica vai ser diferente. Com certeza, Edmilson, vai pra cima. Bruna Martins falou, de onde você é? Bruna, eu sou de Nova Iguaçu e eu vendo para quem mora perto da praia em tudo quanto é lugar do Brasil. Um mês e meio atrás eu vendi para um arquiteto que ele mora lá em Fortaleza, para você ter ideia. Então assim, você pode morar em qualquer lugar. Você pode vender para pessoas que moram perto da praia ou não. Eu moro a 40 quilômetros, se eu não me engano, 45 quilômetros da praia. Pigmentos básicos, azul, verde e branco para fazer as ondas. Se você quiser, dá para começar só com o azul e o branco. Não precisa nem do verde, eu só o verde e o branco. Você dá curso presencial só online. Bruna, ó, o meu curso ele não tem vaga aberta agora, tá? Mas eu só dou curso online. O online é muito melhor, tá? Não vai nessa de que presencial é bom não, online é muito melhor. Online você passa meses, anos assistindo às aulas, reassistindo e pegando todas as atualizações. O presencial você aprende aqui, vai para casa e esqueceu tudo. Ó, marca específica de resina. Existem várias marcas de resina, tá? Existem Redilize, eu tenho produtos da Redilize, tem aqui pigmentos da Ohana também, tem Razin, tem um monte de marca de resina por aí. Resina e pigmentos. Algumas coisas eu compro na Redilize, outras coisas eu compro na Ohana, tá? Mas também tem Razin, se eu não me engano, Resiquale. Ah, também tem resina da Avipol. Então, dependendo do que eu vou fazer, tem algumas marcas que são melhores em um determinado produto, outras marcas que são melhores em outro. Então, basta você conhecer ali o que você vai fazer de fato. Se for a arte marinha, eu tenho os meus fornecedores que eu passo para os meus alunos, específico de cada trabalho ali que vai ser feito. Beleza? Ah, Bruno de Queimados, legal, daqui perto. Muito obrigado, Reginaldo. É isso. Lucinete Resiquale, ó, já ouvi falar bem, já ouvi falar mal, mas nunca usei a resina da Resiquale, então não posso dar a minha opinião. Sei que é uma resina bem cara. Sei que é uma resina bem cara, pode ser que seja boa, mas eu nunca utilizei não. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live. O conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma, principalmente se você está perdido, ou se você está começando, se você já começou na resina e está meio perdido, ou se você está começando agora. Mas também se você quer adicionar arte marinha em algum trabalho que você já faz, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, ó.